bem-vindos ao nosso podcast. Hoje mergulharemos nas profundezas sombrias da história e da política. Hoje, nosso holofote está direcionado para um dos temas mais sinistros e perturbadores da história humana: totalitarismo e sua manifestação mais infame, o fascismo. O século XX testemunhou o surgimento de regimes totalitários que varreram países inteiros em uma onda de opressão e tirania. No cerne desse sistema estava uma ideologia perigosa e destrutiva, que se alimentava do autoritarismo, da intolerância e do nacionalismo extremo. O fascismo, nascido na Europa, durante guerras, encontrou seus mais famosos e nefastos expoentes em Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha. Esses líderes carismáticos, manipuladores e implacáveis capitalizaram sobre o descontentamento social e econômico para pavimentar o caminho rumo ao poder absoluto. Uma das características distintas do fascismo foi a sua capacidade de fundir elementos políticos, sociais e culturais em uma ideologia que glorificava o Estado acima de tudo. A supressão de toda oposição política e a censura da imprensa, a perseguição de minorias étnicas, religiosas e políticas tornaram-se uma norma em regimes fascistas. A propaganda desempenhou um papel crucial na consolidação do poder fascista, moldando a opinião pública e cultivando a adoração aos líderes. Os símbolos e rituais do Estado eram usados para criar uma aura de grandiosa legitimidade em torno do regime, enquanto dissidentes eram rotulados como traidores ou inimigos do povo. Mas o fascismo não era apenas uma questão de política autoritária e repressão brutal. Ela também se baseava em um conjunto de ideias distorcidas e perigosas sobre superioridade racial e nacional. A busca por uma suposta pureza étnica levou a atrocidades inimagináveis, como o Holocausto, onde milhões de judeus e outras minorias foram exterminadas em campos de concentração. No entanto, é crucial compreender que o fascismo não é um fenômeno restrito ao passado distante. A história nos ensina que as sementes do autoritarismo e da intolerância podem germinar em qualquer lugar ou em qualquer momento se não estivermos vigilantes. Hoje vemos ressurgimento preocupante de movimentos e ideologias que ecoam os horrores do passado. Os discursos de ódio e demonização de grupos minoritários e cultos a personalidades estão se tornando cada vez mais visíveis em muitas partes do mundo. Portanto, é imperativo que permanecemos alertas e comprometidos com os valores fundamentais da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Devemos aprender com os erros do passado e nos unir na luta contra todas as formas de totalitarismo e antidemocracia. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada pelo labirinto sombrio do fascismo. Junto podemos garantir que a luz da liberdade continue a brilhar sobre as trevas da tirania. Até a próxima. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar aí um novo tema, falando a respeito do fascismo e o totalitarismo. Então vamos iniciar aí com uma introdução, falando a respeito aí
das causas, né, que originou esse sistema político tão arbitrário e tão desumano, o fascismo. Então, gente, vamos lá. Vamos aí voltar um pouco aí na Primeira Guerra Mundial. Então, imagine-se no final no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. O mundo estava exausto, devastado pela violência sem sentido e pela destruição em massa. Milhões de vidas foram perdidas, economias foram arruinadas e os tecidos sociais foram dilacerados. Nesse cenário sombrio, a esperança de um futuro melhor foi ensobradada pela ameaça e instabilidade política e econômica. A democracia liberal, que emergiu como uma ideologia dominante no século XIX e no início aí do século XX, parecia ser resposta para os horrores da guerra, baseada no princípio da liberdade individual, do Estado de Direito e da representação política e da democracia liberal. Prometia um mundo de paz, prosperidade e progresso. No entanto, após a guerra, essas promessas começaram a desmoronar. A devastação econômica causada pelo conflito deixou muitos países em ruínas. O desemprego disparou, a inflação disparou e a desigualdade social aumentou. As pessoas estavam desiludidas com os seus governos, que pareciam impotentes diante dos enormes desafios que enfrentavam. Nesse clima de descontentamento e incerteza, surgiram movimentos políticos radicais, oferecendo soluções simplistas e ideias extremistas. O fascismo. Então, gente, vamos falar aí a respeito dessa ideologia, o fascismo, que prometia tudo isso, né? A troca do quê, né? Vamos ver? Então, o fascismo é uma ideologia política que surgiu na Europa, no período aí entre guerras, especialmente na Itália e na Alemanha, liderado aí por líderes carismáticos como Benito Mussolini e Adolfo Hitler. O fascismo promovia um nacionalismo extremo e a supremacia de uma nação sobre todas as outras. Além disso, o fascismo defendia um governo autoritário, onde líder detinha o poder absoluto e a oposição política era reprimida. Por outro lado, o totalitarismo também, uma forma extrema de governo, onde o Estado exerce o controle total sobre todos os aspectos da vida pública e privada. Regimes totalitários como o de Joseph Stalin na União Soviética e Mao Tse-tung na China não apenas suprimiam qualquer forma de oposição política, mas também controlavam a mídia, a educação, até mesmo o pensamento das pessoas através da propaganda e da repressão. Esses dois termos de fascismo e totalitarismo tornaram-se sinônimos dos horrores e da opressão que marcaram o século XX. Eles representam a falha da democracia liberal em proteger os direitos das liberdades individuais
em face da tirania do autoritarismo. Então, gente, vamos aí analisar as origens da crise aí da democracia liberal. Então, considerando aí os impactos aí da Primeira Guerra Mundial, e os impactos na política, na economia, a emergência de movimentos políticos sociais radicais com a instabilidade econômica e social atuou aí como catalisadores da crise. O impacto da Primeira Guerra Mundial na política e na economia. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito de proporções gigantescas que mudou profundamente o cenário político e econômico mundial. Politicamente, o mapa da Europa foi redesenhado. Impérios caíram, novas nações surgiram e alianças foram reconfiguradas. O equilíbrio de poder entre as nações foi severamente alterado, deixando um vácuo de liderança e criando um ambiente propício para o novo conflito. Economicamente, os custos da guerra foram astronômicos. Nações lutaram para financiar o esforço de guerra. O resultado era o que foi: endividamentos maciços, a inflação galopante, o desafio de recursos para a produção de armas e munições. Levou à escassez de alimentos e bens de consumo. O pós-guerra viu uma recessão global com desemprego em massa e um declínio acentuado na qualidade de vida de muitos. A emergência de movimentos políticos e sociais radicais, movimentos políticos e sociais radicais, né? Então, o resultado era o que foi: endividamentos maciços, a inflação galopante, o desafio de recursos para a produção de armas e munições. Levou à escassez de alimentos e bens de consumo. O pós-guerra viu uma recessão global com desemprego em massa e um declínio acentuado na qualidade de vida de muitos. A emergência de movimentos políticos e sociais radicais, movimentos políticos e sociais radicais, né? Então, a devastação e as injustiças da guerra alimentaram o descontentamento entre as populações europeias. Movimentos políticos radicais, como o comunismo e o fascismo, encontraram terreno fértil para crescer. Na Rússia, a Revolução Bolchevique de 1917 estabeleceu o primeiro Estado comunista do mundo, liderado pelos bolcheviques, liderados por Lenin, e na Itália, Alemanha, o fascismo ganhou força, prometendo restaurar a grandeza nacional e combater a instabilidade política. Os movimentos sociais radicais, como o feminismo e os movimentos operários, também surgiram como reações às injustiças sociais e às opressões. As mulheres que haviam desempenhado papéis significativos durante a guerra exigiram direitos iguais e sufrágio universal. Os trabalhadores, que enfrentavam condições de trabalhos desumanas e baixos salários, organizavam greves e manifestações em busca de melhores condições de vida.
a estabilidade econômica e social resultante da guerra e das condições pós-guerra foi um dos principais catalisadores da crise da democracia. O desemprego em massa e a inflação descontrolada, a escassez de alimentos, alimentaram o descontentamento popular. As pessoas perderam a fé nas instituições democráticas, que pareciam incapazes de resolver os problemas urgentes que enfrentavam. Nesse clima de incerteza, desespero, os movimentos políticos radicais encontraram seguidores ávidos. O comunismo prometia igualdade e justiça social, enquanto o fascismo apelava para o nacionalismo e a ordem, e a democracia liberal baseava no respeito aos direitos individuais. E na representação política foi desafiado por ideologias autoritárias e totalitárias. A Primeira Guerra Mundial teve impactos profundos na economia, criando condições propícias para as emergências e movimentos políticos sociais radicais. A estabilidade econômica e social resultante agiu como um catalisador da crise da democracia liberal, então levando uma erosão dos valores democráticos aos segmentos dos regimes autoritários. Então, gente, nós vamos aí ver a origem do fascismo e suas características. Então, a origem do fascismo na Europa foi no período entre guerras. Principais características ideológicas do fascismo, né? E vamos também dar alguns exemplos aí de regimes, como o de Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. Então, a origem do fascismo na Europa, como disse, no período entre guerras, né? Então o fascismo surgiu como uma resposta às condições caóticas e instáveis que prevaleciam na Europa pós Primeira Guerra Mundial. As devastadoras consequências do conflito deixaram muitas nações em ruínas, com as economias destroçadas, populações desiludidas, em meio a cenários e descontentamento e incertezas. O fascismo encontrou um terreno fértil, então, para crescer. Na Itália, o líder fascista Benito Mussolini aproveitou o descontentamento popular e a desilusão com um sistema político democrático para ascender ao poder. Em 1922, Mussolini liderou a Marcha sobre Roma e a demonstração de força que levou ao cargo de primeiro-ministro e, eventualmente, à ditadura totalitária. Na Alemanha, outro líder carismático, Adolf Hitler, explorou as feridas abertas pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelas duras condições do Tratado de Versalhes. Seu partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, prometia restaurar a grandeza da Alemanha e eliminar os inimigos internos e externos do país. Então, falando agora das principais características, né, do regime do fascismo, podemos dizer que o fascismo é uma ideologia complexa, mas algumas características principais ajudam a defini-lo. O fascismo é essencialmente autoritário, valorizando a autoridade do Estado sobre os direitos individuais.
Ele promove o nacionalismo extremo, glorificando a nação e a demonização de grupos considerados inimigos do Estado. Além disso, o fascismo abraça também ao militarismo e à violência como meios legítimos para alcançar os seus objetivos. Outro aspecto também importante do fascismo é seu desprezo pela democracia liberal, pelo pluralismo político. Então, os fascistas acreditam em um governo forte, centralizado, liderado por um líder carismático e infalível. Eles veem a democracia como uma fraca e ineficaz, incapaz de lidar com desafios enfrentados pelas nações. O exemplo do regime fascista, né? Temos aí dois exemplos mais proeminentes do regime fascista na Europa, foram liderados por Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. Na Itália, Mussolini estabeleceu um regime autoritário conhecido como fascismo italiano. Ele governou com mão de ferro, suprimindo qualquer forma de oposição política e estabelecendo um culto à personalidade ao redor de si mesmo. Na Alemanha, Hitler transformou o Partido Nazista em um instrumento de controle totalitário. Seu regime, conhecido como Terceiro Reich, perseguiu e oprimiu minorias étnicas, políticas e religiosas. O Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus, foi um dos crimes da história que perpetuam sobre o regime nazista. Então, esses exemplos destacam características e os perigos do fascismo como uma ideologia política. Então, a ascensão desses regimes e os horrores que perpetuaram nos lembraram a importância de resistir ao autoritarismo e defender os valores democráticos e direitos humanos fundamentais. Falando um pouco agora do totalitarismo, né? Uma definição aí e as manifestações do totalitarismo. Então, além do fascismo, também surgiram regimes totalitários, como dissemos, né, de Stalin na União Soviética e Mao Tse-tung na China. O totalitarismo é uma forma extrema de governo onde o Estado exerce o controle total sobre todos os aspectos da vida pública e também da vida pública e privada. Isso inclui a supressão de qualquer forma de oposição política, propaganda intensa para controlar a opinião pública. O totalitarismo é uma forma extrema de governo que busca exercer controle total sobre todos os aspectos da vida pública e privada e seus cidadãos. Esse sistema político é caracterizado pela concentração de poder nas mãos do Estado, que exerce autoridade absoluta sobre a população, suprimindo qualquer forma de oposição e controlando a opinião pública através da propaganda e da censura. Tem aí, vamos falar um pouco também das manifestações do totalitarismo. Temos aí dois exemplos, né, do totalitarismo que nós já falamos, dois exemplos mais notórios do regime totalitários, que são liderados por Joseph Stalin na União Soviética e Mao Tse-tung na China. Então, na União Soviética, Stalin consolidou após a morte de Lenin, e estabeleceu um regime totalitário conhecido como o stalinismo, sob seu governo.
O Estado exerceu controle total sobre todos os aspectos da vida, da economia e a cultura. Opositores políticos foram perseguidos, executados em massa, e a censura foi amplamente aplicada para suprimir qualquer forma de dissidência. Na China, Mao Tse-tung liderou o Partido Comunista Chinês em ascensão ao poder e estabeleceu o regime totalitário conhecido como maoísmo durante a Revolução Cultural. Mao promoveu uma campanha de repressão brutal contra intelectuais, dissidentes de qualquer um que fosse considerado uma ameaça ao regime. Milhões de pessoas foram perseguidas, presas ou mortas durante esse período sombrio da história chinesa. Ambos os regimes totalitários foram caracterizados por um controle rígido do Estado sobre a economia, a política e a cultura, até mesmo a vida pessoal dos cidadãos. A propaganda foi usada como uma ferramenta poderosa para moldar a opinião pública e também promover a adoração ao líder de Estado. E qualquer forma de oposição ou crítica ao regime foi reprimida com violência e terror. O totalitarismo representa uma forma extrema de autoritarismo, onde o Estado exerce o controle absoluto sobre a sociedade e seus cidadãos, suprimindo qualquer forma de desentendimento e garantindo a lealdade absoluta ao líder e ao partido no poder. Os fatores aí da ascensão do fascismo e do totalitarismo, né? A análise dos fatores sociais, políticos e econômicos que possibilitaram a ascensão desses regimes, a discussão sobre o papel da propaganda, da crise econômica e o descontentamento popular. Vamos falar um pouquinho a respeito de tudo isso. Então, agora vamos analisar os fatores sociais e políticos, econômicos, que possibilitaram aí a ascensão do fascismo e do totalitarismo, bem como o papel crucial desempenhando pela propaganda, pela crise econômica e pelo descontentamento popular do processo. Então, a respeito dos fatores sociais, os termos sociais e ascensão do fascismo e do totalitarismo foi alimentado pelo descontentamento e pela desilusão generalizada da população afetada pela Primeira Guerra Mundial e suas consequências. Muitas pessoas se sentiram traídas pelas promessas e não cumpridas de paz e a prosperidade após o fim do conflito. A estabilidade econômica e social resultante gerou um clima de incertezas, de medo, criando espaços para líderes carismáticos e movimentos extremistas e promoverem aí soluções simplistas para os problemas complexos. Do ponto de vista político, a ascensão do fascismo e do totalitarismo foi facilitado pela fragilidade das instituições democráticas e pelo fracasso dos governos em lidar com desafios da época. A democracia liberal foi amplamente criticada por uma incapacidade de resolver problemas econômicos e sociais que assolavam as nações europeias entre as guerras, no período entre guerras. E isso levou muitos cidadãos a perderem a fé na democracia como um sistema ineficaz e buscarem aí alternativas radicais. Já dentro ali dos fatores econômicos, em termos econômicos, a crise econômica resultante da Primeira Guerra Mundial foi a Grande Depressão,
que desempenhou um papel significativo na ascensão do fascismo e também do totalitarismo. O desemprego em massa, a inflação descontrolada, a escassez de alimentos tornaram pessoas mais receptivas a promessas de mudanças rápidas e radicais. Os movimentos fascistas e totalitários exploraram essas condições econômicas adversas para ganhar aquele apoio popular, né? Prometendo restaurar a ordem e a prosperidade. A propaganda desempenhou um papel crucial na ascensão do fascismo e do totalitarismo, usado aí como uma ferramenta poderosa para moldar a opinião pública e a promover a adesão ao regime. Líderes como Mussolini e Hitler investiram pesadamente em campanhas de propagandas e glorificaram o Estado, demonizavam inimigos internos e externos, promoviam a adoração ao líder, e a propaganda foi usada para criar uma narrativa convincente em que legitimava as políticas autoritárias e justificava a supressão da oposição. Falando agora do descontentamento popular com a situação política, econômica e social, foi também um dos motores principais por trás da ascensão do fascismo e do totalitarismo. As pessoas estavam desiludidas com as instituições democráticas tradicionais, que pareciam incapazes de resolver os problemas que enfrentavam, e os movimentos radicais ofereciam alternativas atraentes, prometendo restaurar a grandeza da nação e oferecer uma visão clara do futuro. A ascensão do fascismo e do totalitarismo foi o resultado de uma combinação de fatores sociais, políticos e econômicos, incluindo o descontentamento popular, a fragilidade das instituições democráticas, a crise econômica, o uso habilidoso da propaganda para manipular a opinião pública, e esses regimes autoritários exploravam as condições turbulentas do período entre guerras, para consolidar o seu poder e impor a sua vontade sobre a sociedade que governavam. Então, gente, fazendo aí uma conclusão dessa aula, né? Então, na conclusão da aula é essencial que refletimos sobre os eventos que levaram à crise da democracia liberal. A ascensão do fascismo e do totalitarismo, a fim de extrair lições importantes para o presente e o futuro. E compreendemos aí fatores que contribuem para esses regimes autoritários. Podemos fortalecer os nossos sistemas democráticos e evitar a repetição de esses horrores, né, do passado. Então é fundamental o quê? Valorizarmos os princípios democráticos que são fundamentais para a preservação dos direitos individuais e liberdade de expressão. A democracia liberal, embora possa enfrentar desafios e imperfeições, continua sendo o melhor sistema político para garantir a participação dos cidadãos na tomada de decisões e proteger seus direitos fundamentais. Então devemos estar atentos aos sinais do autoritarismo, a intolerância em nossa sociedade e resistir a qualquer tentativa de minar os valores democráticos. Isso inclui combates a propagandas e manipulações da opinião pública, a defesa dos direitos humanos e da igualdade perante a lei, e o fortalecimento das instituições democráticas e dos mecanismos de controles de equilíbrio do poder. Além disso, também, gente, é crucial aprendermos com os erros do passado.
e trabalharmos juntos para construir um futuro mais justo e inclusivo, né, e também pacífico. Isso requer o engajamento ativo de todos os cidadãos na promoção da tolerância e na compreensão mútua e respeito pela diversidade. E também fazendo aí uma última análise, e ao compreendermos as causas e as consequências da crise da democracia liberal e da ascensão do fascismo e do totalitarismo, podemos fortalecer a nossa resiliência democrática e garantir que os princípios fundamentais da liberdade e da justiça e da igualdade prevaleçam em um compromisso contínuo e coletivo que exigem constante e ação determinada, mas é essencial para construirmos um mundo melhor para gerações futuras. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Espero aí que todos entenderam. Qualquer dúvida aí, nós estamos aí na sala de aula, né, para conversarmos um pouco mais a respeito, aprofundar um pouco mais o assunto. Mas por hoje é só. E fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.